Oi, bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal. Quem já viu alguns outros vídeos sabe que eu estou sempre falando da questão de por que o Canadá é um lugar bom, não só como mercado para você tentar vender teu produto ou serviço aqui, mas como é um lugar ótimo para você estabelecer uma base. E esse vídeo de hoje, nós vamos entrar num tópico bem específico, que é o tópico de programas de incentivo. Quer dizer, mesmo uma empresa que seja startup, mesmo que ela seja recém-fundada por imigrantes que não tenha donos canadenses, ainda assim ela tem acesso a uma série de benefícios e incentivos financeiros rápidos do governo do Canadá e de órgãos associados ao governo do Canadá. E eu vou mostrar para vocês um pouco disso, e eu vou também falar um pouco dos resultados depois desse ano e meio estranho de coronavírus que todo mundo tem vivido. Eu vou falar um pouco dos resultados de como que esse ecossistema, essa infraestrutura do Canadá de apoio, de incentivo, de fomento, se traduz em resultados, e eu vou mostrar alguns números do Covid. Agora eu estou gravando esse vídeo dia 17 de junho de 2021. Então vamos lá, vocês vão me ver olhando um pouquinho de lado, porque à medida que eu vou falar para vocês, eu vou gravar um pedaço da tela de algumas coisas que eu estou fazendo, que eu vou mostrar bastante coisa que eu estou fazendo aqui para vocês no website, então vocês vão me ver desviando o olhar um pouco. Primeira coisa que eu queria lembrar a vocês, tem um outro vídeo aqui no nosso canal, tem um link aqui, que é sobre abrir empresa no Canadá. Então você fala, mas isso seria só para empresa canadense, esses programas de incentivo, e eu teria que abrir uma empresa no Canadá. Bom, é facílimo, é rápido. Então, assim, a gente fala um pouco desse assunto aqui. Então, sempre lembrando que a abertura de empresa é extremamente rápida. Eu vou começar a entrar agora. Primeiro, tem um portal do próprio governo do Canadá, onde ele centraliza, ele consolida. Existem mais de 1000 programas de incentivo, tá? De todos os formatos possíveis. Nós vamos entrar um pouco no detalhe disso. E eu não estou falando de apoio ao Covid, eu estou falando de programas que sempre existem. Então, para o Covid também teve aí dezenas de programas especificamente para apoiar as empresas e os indivíduos para passar por essa situação difícil do Covid. Mas como um modus operandi, uma forma regular de operar, existe um número muito grande de programas que o governo do Canadá e os órgãos associados colocam à disposição de empresas, mesmo como a tua, que é uma empresa que ou está recém-aberta no Canadá ou que vai ser aberta agora logo, com donos que não são residentes permanentes no Canadá. Eu quero mostrar para vocês que esse é um portal do próprio governo do Canadá que ajuda você conta a tua história de quem você é. Você vê ali que você consegue criar um perfil de acordo com o teu e-mail, então você grava, você salva as coisas que você está procurando. Tem lá programas do governo, não governo. Eu estou entrando aqui para te mostrar. Olha, um programa que não seja associado ao Covid, tá? Que tipo de programa que é? Você tem as N opções ali nessas caixinhas. Vamos escolher, por exemplo, então aqui um programa de Wage and Subsidies, tá? Ou seja, para ajudar a pagar funcionário, tá bom? E ok, então se eu estou querendo olhar prioritariamente para Wages and Subsidies, ele vai perguntar agora, mas com qual objetivo? Então eu vou falar qual objetivo. Eu quero criar uma empresa no Canadá, eu posso escolher mais de um, né? Eu quero vender também em outros países. Que mais? Eu quero também conduzir inovação. Então vamos escolher esses três a princípio, tá bom? E vamos dar ok aqui e vamos passar para a próxima tela. Você vê como ele vai filtrando você pelas suas próprias perguntas e ele não vai fazer você perder tempo, ele só vai te dar o tipo de programa que se aplica a você. Então vamos dizer que a gente é uma empresa de software, tá? E que qualquer estágio do desenvolvimento, você vê desde pesquisa, desenvolvimento, pré-comercialização, vamos dizer qualquer estágio. Ele pergunta em que lugar você está, então vamos falar que estamos em Ontário, tá? Que é a província onde eu moro, mas você pode mudar aquilo a hora que quiser. E eu escolho aqui o setor que eu estou. Eu estou aqui no setor de IT, né? De TI. E fazendo o que especificamente em TI? Então, olha lá, pode ser software, game design, o que for, tem todas as opções. Se você não souber o que é, tem um not sure ali. Mas aqui vamos dizer que a gente faz software. Eu posso dizer quantos funcionários? Eu vou sozinho a princípio. Tá bom, um funcionário, tá? Uma empresa incorporada, só quer dizer que a empresa existe mesmo, você não está só fazendo um negócio como freelancer, é uma empresa com fins lucrativos, e aqui ele te diz, para cada coisa dessa aqui que você escolhe, tem programas adicionais, quer dizer, tem programas específicos para jovens,
para pessoas de minorias e tudo isso. Vamos dizer que a gente não é nenhum desses, nós não somos canadenses, não somos nenhuma minoria, ou seja, é o mínimo de programa possível que vai aparecer aqui para mim. E aliás, eu quero ver só programa que está valendo agora, não nem programa que está fechado. Então, clico ali, See Your Results, e o que a gente vai ver? Essa página agora, ele está processando ali um pouquinho, e veja bem, ele grava, eu posso salvar essa minha história, tá vendo? Que foi essas perguntas, essa trajetória, e você imagina a infinidade de programas, porque cada história que eu salvo, eu vou ter um número diferente de programa. Então, só aqui para o Wage and Subsidy me apareceu como prioridade, mas ele também me dá os outros. Olha aqui, tem mais 20 programas de funding, tem programa de tax credit, né, de crédito tributário, empréstimos, garantias de empréstimos, mentoria, enfim, tem N programas, cada um deles naquela setinha para baixo você clica e você vê o detalhe um descritivo dos programas, mas vamos pegar aqui por exemplo, esse aqui que a gente está olhando que é para, eu quero contratar um estudante, Money to Hire Student. Aí ele te dá o detalhe do programa. Veja bem, eu posso contratar um aluno qualquer aqui entre 15 e 30 anos, aluno de faculdade, para projetos de 6 a 12 meses. Olha lá, não estou tendo que retornar esse dinheiro para o governo, ou seja, é um grant mesmo, não é um empréstimo. E o máximo de $30 mil e cobre até 75% do salário de alguém e eu posso combinar esse programa com outros. Se eu quero saber detalhe, eu clico ali, Get the Details. Aí ele me manda para o site específico desse programa, onde ele vai me dizer, mas será que o meu negócio qualifica para esse programa? Tá ali a elegibilidade, que tipo de empresa, o que você pode fazer com esse programa, tá ali também, né? E ele te dá um número ali, olha, alguns ele te dá o website e outros ele te dá o número 1-800 para você ligar e falar com as pessoas, e alguém lá atende e te guia. Quer dizer, é um processo extremamente simples você achar programas, tem muita informação, como eu disse, são mais de 1000 programas aqui. Então, obviamente que isso vai demorar tempo para você e você pode simular cenários. Olha, esse aqui, por exemplo, para financiar inovação. Tem grant de até $10 milhões. De novo, que se financia até 75% dos custos elegíveis. E você abre ali no MAR, tem mais grants. Isso aqui não acaba nunca mais, entendeu? A quantidade de programas de incentivo. E só lembrando vocês, o filtro mais inicial que eu fiz lá é para a empresa que tem um funcionário só e que não tem dono canadense, que seria o caso de vocês, vamos dizer, no início. Esse programa Can Export, que a gente começou a mostrar agora, é um programa de incentivo de fomento à exportação. Quer dizer, você consegue ter até $75 mil para cobrir até 75% das suas despesas de explorar o mercado estrangeiro a partir da base canadense. Inclusive, se você quiser vender em país vizinho ao Brasil. Então, assim, e fora isso, tem parcerias, colaborações em áreas diferentes, de tecnologias diferentes. Dependendo do teu caso, quanto mais inovador você for ou menos, você vai direcionar aqui. E, de novo, a chave aqui é você saber que você tem a habilidade de customizar a tua história para o filtro desse portal te trazer explicitamente os programas que já qualificam, que você já pode se candidatar. Mesmo estando ainda no Brasil, mesmo acabando de abrir a empresa, tendo um funcionário aqui. Se você quiser ver 0, você pode pôr 0 funcionários lá, ela vai te mostrar também. Então, o que eu recomendo para vocês é que vocês realmente criem um perfil para vocês, né? E pode me contactar, quem tiver a bordo dos nossos programas aqui, sabe que a gente vai guiar, segurar a tua mão e fazer nesse sentido. Quer dizer, então, só para você ter uma ideia realmente do poder, da diversidade do que a gente tem aqui no Canadá em termos de apoio. Falando de apoio de governo, obviamente a gente tem que falar um pouco desse desastre que foi a pandemia no mundo inteiro. Tanto de saúde, com a perda de tanta gente, quanto um desastre econômico, né? Com a parada de setores da economia e que complicou o emprego e negócios para tanta gente. O que o governo do Canadá fez? Se em tempos normais tem tudo isso de programa que eu te mostrei, você imagina no tempo de emergência do Covid. Obviamente, também no tempo de Covid foram lançados N programas. E os programas com alguns tipos diferentes. Aliás, está no mesmo portal. Se você, aquele primeiro filtro que tinha, se você escolher programa só de Covid, ele te mostra o que tem. Mas basicamente eu não vou mostrar a tela tudo de novo, mas eu vou resumir. Os apoios para o Covid, eles podem estar aglutinados em alguns blocos diferentes. Primeiro, apoio para pagar salário. Então você tem uma operação e não quer despedir as pessoas. Então, até 75% do salário da tua folha de pagamento coberta pelo governo do Canadá, não como empréstimo,
mas como fundo perdido. Pagamento de aluguel, mesma coisa. Apoio a empréstimos, então garantias. O governo começou a emitir garantias para empréstimo que as empresas faziam com as instituições financeiras. Alguns programas desses eu sei que são até parecidos com o que vocês tinham no Brasil. Mas enfim, o que eu quero dizer é que esses programas não é só a existência deles que é muito relevante, é também a facilidade de você acessar. Vocês viram aqui, né, nessa tela que eu gravei para vocês, o quanto eles guiam você, né, o quanto eles te dão a informação, a fonte correta. Quer dizer, é muito simples você ter acesso à informação. E durante o Covid foi a mesma coisa. Então eu quero terminar só mostrando mais 3 gráficos para vocês, que já que a gente está falando de Covid, falando exatamente do que aconteceu. Quer dizer, você olhar os gráficos do Covid primeiro em termos de vacinação. O Canadá virou essa semana agora de 17 de junho de 2021, o país número 1 no mundo em termos de percentagem da população vacinada, com pelo menos uma dose. O Canadá teve uma estratégia diferente, que saiu dando só a primeira dose para todo mundo, e daí agora a segunda dose está vindo rápido de carona. Então você vê que o Canadá tem a maior proporção do mundo de pessoas vacinadas, e como as vacinas que mais prevalentes aqui são a Pfizer e a Moderna, as vacinas de mRNA, elas dão uma proteção muito boa, mesmo só com a primeira dose, mesmo contra as variantes. Isso controlou muito bem os casos e, por consequência, as mortes. Então você vê que a gente tem esse gráfico dos casos mostrando que no Canadá chegou a subir uma época, mas ficou sob controle, e as mortes no Canadá sempre foram abaixo da média dos outros países, ao ponto que essa semana o maior hospital daqui de Toronto, que é a maior cidade do país, anunciou que eles estão fechando a unidade da UTI dedicada a pacientes de Covid. Então, assim, por que eu estou falando de Covid hoje? Eu estou falando de Covid porque é um resultado muito tangível que você consegue observar e comparar país com país, mas para você que tem uma empresa no Brasil e que tem fé no que você faz, que é de qualidade global, uma presença no Canadá é um solo fértil. O lugar, a infraestrutura que você tem aqui é fantástica para apoiar no teu crescimento e inclusive no teu crescimento internacional e entrada de vários mercados a partir da base canadense. Então hoje foi isso, eu quis mostrar um pouco a disponibilidade desses programas, espero que tenha sido útil para vocês, tá bom? Assinem o nosso canal, assistam os outros vídeos que nós temos aqui, entrem em contato com a gente se tiver interesse e quiser conhecer mais de perto como que a gente pode ajudar, vai ser um prazer, tá bom? Grande abraço.